Corinthians, dando tchau diretamente, eu nem sei em que país você tá mais, rapaz. Você tá... Tô em Kampuchea, Camboja, na cidade de Camboja. Siem Reap, que é um paraíso de templos budistas maravilhosos. Você foi naquele templo lá? Angkor Wat fui, o vídeo já está no meu canal, só não consegui colocar as fotos ainda. Quero dizer uma coisa, hein? Era o momento certo de eu vir para cá, porque é um sobe e desce dos altares, que só com essa idade é que eu conseguiria. Mais velho eu não ia conseguir, não. Então, quem quiser Preparo físico, né? Muito. E uma temperatura singela de 35 graus com sensação de 40, tudo muito tranquilo. Mosquitos, nada disso, né? Não, graças a Deus, mosquitos não, mas muito calor, muito. Agora, ó, é muito interessante ver como, a gente está aqui. Tailândia, eu já fui para Tailândia, para o Laos, estou falando do Sudeste Asiático. Tailândia, Laos, agora o Camboja. Já tinha ido para o Japão no começo dessa viagem. Como é interessante ver como o budismo tibetano, que se espraiou, gente, do norte da Índia, né, do Nepal, Tibete, aquela região da China ali, veio até aqui e cada cultura, cada povo faz a sua leitura peculiar. A sua leitura própria, com arquitetura. E detalhe, né, os europeus, eles são muito arrogantes, colonialistas historicamente, menosprezam os demais povos, pois a visão que a gente tem do andar superior de Angkor Wat não deve nada, e eu quero dizer nada, ao Palácio de Versalhes, que fica a 1h30 de Paris, na França. A estrutura do palácio, a forma como eles colocaram as abóbadas arquitetonicamente, conjugando as pedras, a visão dos jardins com as florestas coligadas, Conde, um deslumbramento. O Camboja é maravilhoso. Depois eu vou conferir lá no seu canal, nas suas redes, tudo isso aí, todas essas imagens. Gente, bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais um Giro das 11. Deixa eu colocar já o bannerzinho para ficar rodando aqui embaixo com as últimas notícias do dia. E nós estamos aqui no Brasil, viu, Flávio? A gente está uma espécie de ressaca bem-vinda, democrática, porque a maratona do julgamento realmente foi... Vou mostrar a marca. É isso aí. Mas essa água... Não vou mostrar a marca aqui, mas essa água passarinho bebe, tá? Não é um Beer Nights merecido que a gente deveria tomar para comemorar o resultado de ontem, não é isso? Verdade. Não, ontem aqui eu tô controlado agora aqui, porque... Mas tomou? Tomou não? Tomei um vinhozinho, sim. Agora eu quero dizer o seguinte: já temos muitas informações aqui. O Lula copiou, ficou com inveja do Vassoler, foi para o Vietnã, tá aí no Vietnã, pertinho de você. Do Vietnã, não sei se o Lula já pousou no Vietnã, mas lá de onde ele está, o Japão ou o Vietnã, ele disse que o Bolsonaro tem que parar de chorar e cair na real. O Bolsonaro ontem chorou, ontem o trompetista tocou trompete, eu tô com a cena aqui, daqui a pouco eu vou tocar, porque é uma coisa maravilhosa aquilo lá. Sensacional. E aí, Vassoler, vamos começar nossa resenha. Eu quero que você nos forneça suas impressões sobre esse momento que o Brasil vive. Eu ontem tive uma espécie de espasmo epifânico e pensei que o Brasil possa estar adquirindo a sua maioridade democrática a partir de um julgamento desse. Mas nós queremos te ouvir aqui. Fala pra gente. Se minha avó ouvisse você agora, minha saudosa avó Antônia, que Deus a tenha, ela falaria para você, Conde, Deus te ouça. Ela falaria isso, Deus te ouça. Com certeza ela falaria. Olha, eu ontem fiz uma live no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, e essa live aqui foi no seguinte sentido, né? Eu falei sobre a sensação que o Bolsonaro tem nesse momento. Vocês imaginam, gente? Um cara como o Bolsonaro, ele chega ao cume do poder executivo, um cara que a gente sabe que não tem qualificação aprofundada para exercer o cargo de presidente da República, todo mundo sabe disso, inclusive ele, que à época dizia que nunca tinha imaginado, que não tinha se preparado, né? Como se estivesse preparado para alguma coisa. E o camarada saiu ali do chamado baixo clero. Aliás, a gente sabe que a lógica que preside o Bolsonaro é o ressentimento. Aquele cara azarão, que foi descartado pelo Ernesto Geisel como um mau líder, isso é uma colocação de Ernesto Geisel,
penúltimo presidente da ditadura militar brasileira, né? O Bolsonaro era tido como deputado do baixo clero e chega, claro, como nós sabemos, infelizmente, chega ao topo do poder executivo. E aí, um cara que dorme no Palácio do Planalto e começa a falar, a esbravejar, um capitão que só se virou capitão porque quando da reforma você salta uma gradação nas Forças Armadas, que mandava generais. Né? Imagina, o Bolsonaro foi expulso, teve toda uma celeuma para sair do exército. E o cara chega ao cume do poder, por mais que fosse ironizado. Ele tinha, Conde, estou fazendo uma análise aqui do psicologismo bolsonarista, porque ao longo da vida dele, uma figura, um azarão como ele, ter chegado ao cume do poder, traz uma sensação de invencibilidade. Nós sabemos, estou dando um curso agora sobre o príncipe do Maquiavel, uma das admoestações do Maquiavel é que o príncipe saiba, se coloque sempre com a pulga atrás da orelha no sentido de ter dúvida, de duvidar de si próprio, de não se achar infalível e de se achar caível, ou seja, derrubável. O Bolsonaro, com essa dimensão do golpe, passando por cima da história, porque ele não conhece muita história, mas ele sabe, isso minimamente ele sabe, que os patrões das Forças Armadas, historicamente, os Estados Unidos, não avalizaram o golpe que ele e os seus sequazes tentaram aplicar. E agora é réu por causa disso. E essa invencibilidade ruiu. Ruiu já quando ele perdeu as eleições, ele já dizia, né? Nós sabemos, houve o Conde pode me ajudar, se o Conde se lembrar, de em que lugar, em que culto, em que cidade ele estava, quando ele falou, eu não vou ser preso. Ele estava num culto evangélico, eu não me lembro onde, se em Brasília, se no Rio de Janeiro, creio eu que em Brasília, e ele disse, preso eu não vou ser. Pois vai, né? É muito provável que o seja, é muito provável que seja condenado. E essa invencibilidade ruiu. Agora você imagina, Conde, em pouco tempo, segundo juristas, hoje eu assisti a um vídeo do Cacai, né, grande advogado criminalista de Brasília, dizendo que, olha, espera aí que mais tardar em agosto possa esse processo estar terminado. E é muito provável que eles venham a ser condenados. Você imagina o cara sair... pelo amor de Deus, não há qualquer possibilidade de compasso e comparação entre Napoleão Bonaparte e Jair Bolsonaro. Nada, pelo amor de Deus. Mas eu só quero dizer o seguinte, né? Você sair do cume do império se contrapondo à última grande monarquia, aristocracia europeia, a russa, como Napoleão, perdeu. Aí você é exilado pelos ingleses em Santa Helena, né? Fica numa ilhazinha. Aí você sai do Palácio do Planalto e, eventualmente, ele que ironizou a Maria do Rosário naquele vídeo que viralizou, da Papuda te espera, agora pode ser o lugar dele, pode ser a questão. É avassalador, né? Para a sua questão, Conde, da maturidade democrática, é um momento muito tenso para... Bom, é importante que o Brasil o faça, mas é um momento historicamente tenso para a maturidade democrática. Só acrescentar um dado, né? Assim, estamos em processo, né? A página não foi virada ainda. Mas se esse... Porque alguns... Aliás, eu quero até acrescentar, então, essas variáveis aqui para o Vassoler comentar. Alguns empecilhos, algumas questões estão surgindo. Por exemplo, Luiz Fux, que é um ministro que abriu uma espécie de divergência ali e deu a entender que vai seguir nesse caminho, embora ele tenha aceito, e foi 5-0 o aceite da denúncia. Mas não vai ser um caminho assim absolutamente céu de brigadeiro. Vamos ter questões. Embora a gente note que a direita ficou acuada, né? Eu só queria acrescentar isso para você comentar. Claro. Você sabe, Conde, nós estamos vendo uma ofensiva brutal do executivo dos Estados Unidos contra o judiciário. Nós sabemos, obviamente, a gente sempre postula com criticidade essa dimensão que a mídia correia de extensão dos Estados Unidos, a mídia corporativa e golpista brasileira, fala dos Estados Unidos como grande democracia e tal. Sabemos que isso essa fotografia já não corresponde à historicidade e ao que os Estados Unidos são hoje. Mas eu estou falando sobre isso porque esse achaque ao judiciário é algo que o Bolsonaro quer que aconteça no Brasil e ele está com uma estratégia de pedir aos seus eleitores que deem ao bolsonarismo maioria no Senado. Porque com maioria da extrema-direita na Câmara
e maioria no Senado, eles eventualmente podem achacar o judiciário. E nós temos uma batalha fundamental em 2026. Por isso, é claro que eu quero, pelo amor de Deus, tem aquele cara que é o estraga-festa, o cara que fica sempre colocando a pulga atrás da orelha dos outros no momento de festa. A gente está com a alma lá. Quer dizer, não estamos totalmente ainda, porque não é réu, é importante. O trompetista foi genial ontem, foi simplesmente genial. Eu dei muita risada com o trompetista, nosso querido trompetista, um abraço para ele. Só que, assim, a gente tem uma situação de obsolescência da institucionalidade nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos não conseguiram punir os seus golpistas do Capitólio, nós estamos conseguindo. Não, o Vassoler, só fazer quer dizer, puniram os golpistas do Capitólio. O Trump dispuniu. Pois é, mas o cara. Não, puniram os bagrinhos. Eu quero ver a punição com cabeça, porque a gente precisava no Brasil, e graças a Deus vamos conseguir, a punição dos cabeças. Falta ainda a punição do dinheiro irrigando. Claro. E parece que vem. Parece que eu estava daí que a questão é que quando eles falam que não tivemos acesso a todas as provas, parece que há documentos correndo em sigilo, porque são investigações correlatas, investigações paralelas ali que podem convergir para os financiadores. O Trump não foi preso, né? Quer dizer, ele é o grande instigador. Mas o Vassoler, vamos só lembrar um pouquinho, o Trump não foi preso, mas antes das eleições, ele estava no banco dos réus, ele fez a mugshot, aquela foto lá, né? Foi nos fotos, inclusive alguns dizem que o Bolsonaro quis copiar o Trump ao ir ao STF e tudo mais. Quer dizer, quando ele ganhou a eleição, aí tudo mudou, né? Nos Estados Unidos. Pois é, e assim, eu estava assistindo agora, até recomendo a vocês, uma entrevista recentíssima do nosso querido Celso Amorim, que hoje é consultor para o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, para a Mônica Bergamo. Ô Conde, eu quero crer no que você falou, lógico. Por outro lado, olhem só, o Alexandre de Moraes, o Celso Amorim dizia que o Alexandre de Moraes deu uma palestra recentemente, que foi na FGV, não sei se em São Paulo, onde foi, no Rio de Janeiro, não sei, e ele dizendo, nós temos uma janela de oportunidades para enquadrarmos as Big Techs ainda, porque elas ainda usam as antenas sediadas nacionalmente para fazer suas transmissões. Olha o que está vindo aí. E essa é uma ameaça que o Steve Bannon chegou a dizer que nós sentiríamos saudade de Donald Trump. Olha o que está para acontecer. Satélites de transmissão que independem de plataformas nacionais. E aí as Big Techs só querem obedecer às leis dos Estados Unidos. Por que será que todos estavam na posse do Trump? Percebe? Agora claro. O quebra-cabeça se forma aqui para nós, né? Então, isso me preocupa muito. O mundo está muito acelerado, são muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho até brincado aqui, eu me dirijo assim, você que nos assiste, que é de esquerda raiz, praticamente um comunista dos anos 50, porque tem muitos aqui, a gente adora e respeita, né? Você pode celebrar, né? Porque tudo que nós, até vou me incluir, né? Nós queríamos era que o império estadunidense ruísse, né? Ao longo dos anos 70, 80, 90. E agora com o Trump, isso está acelerado, né? Porque o Trump está enlouquecendo a sociedade estadunidense, comunidade científica, comunidade acadêmica, empresários industriais, todo mundo está em pânico com o que ele está fazendo lá, o Vassoler. Você sabe que eu vi uma tese interessante do Elias Jabbour, eu ouvi isso com o Celso Amorim também, eu fiquei refletindo e achei interessante. Pode ser que, porque primeiro esse lema do Trump, Make America Great Again, é a assunção de que os Estados Unidos já não são a primeira e a última bolachas do pacote, que tem que fazer grande de novo, porque não é grande mais. Aí, essa dimensão de chamar uma nova convenção de Yalta, claro que a gente está se referindo a Yalta, que foi um encontro entre os grandes líderes dos aliados, o Churchill, o Stalin e o Roosevelt, no contexto da Segunda Guerra Mundial, basicamente para dividir o mundo. Dessa conferência de Yalta não vão participar os europeus, que não apitam mais nada, e poderia haver
Achei interessante essa tese de o Trump estar administrando o declínio do Império Americano para estabelecer zonas que são as zonas de mandonismo dos Estados Unidos, basicamente no hemisfério ocidental. Isso nos deve preocupar profundamente. Porque o Brasil, o que seria interessante em tese para o Brasil? Navegar entre a Rússia, a China e os Estados Unidos sem alinhamento correlato imediato. Para que o Brasil pudesse extrair o que fosse melhor dos três. Claro que fazendo várias parcerias como essa, do Vietnã, com o Japão. Aliás, vi vídeos do Lula saindo do Japão ovacionado e falando que a janela de oportunidade está ótima. Agora vai tentar trazer aqui para a Ásia carne brasileira também, para o Vietnã e tudo mais. Agora, o que significará essa dominação do Ocidente pelos Estados Unidos? É uma tentativa de falar, vocês não venham para cá, porque aí vocês mexem com a nossa área. Estão admitindo que talvez não possam parar a China. Só que eles ainda têm uma máquina de guerra que é a mais poderosa por hora. Que ainda é a mais poderosa. A China pode ultrapassá-los. Então, eu sempre... o Conde, a minha postura, eu gosto da personagem do advogado do diabo. Então, sempre eu gosto de pensar a favor de mim mesmo e contra mim mesmo. Então, eu sempre gosto de pensar dialeticamente. É muito bom, é muito bom. Por isso, pelo amor de Deus, trompetista, parabéns, você me fez dar risada durante... Eu tive até dor de barriga, de tanto dar risada. Não, eu fiquei... Olha, eu não conseguia parar de ver o vídeo. Vamos ver juntos aqui o vídeo. Eu tenho de vários ângulos, até porque eu conspirei junto com o Fabiano esse ato. Falei, Fabiano, vai lá e toca a marcha fúnebre. Ele foi, tocou. Vamos lá. Vamos então, ver parabéns, Fabiano e Conde. Ele já estava fora. Pelo amor de Deus, não se falta de presente. Cuidado, hein, pode ter um sinal aí. Presidente, a decisão da denúncia. Tadinho, ele gosta, porque assim, ele deve estar tão carente de qualquer afago e tudo mais, que ele pensou, ele até falou aqui, né? Lembrei dos meus tempos do exército, mas que tinha o trompete da alvorada e tudo mais, né? E que ele abriu um sorriso no começo, aí depois ele se tocou que era marcha fúnebre, né? Mas que isso aqui é uma das coisas mais impressionantes da história brasileira. Agora entra para os anais das imagens. Sensacional. Ô Conde, eu vou dizer uma coisa para você, e isso é uma leitura literária e existencial dessa figuração do Bolsonaro agora. Eu realmente acho que o Bolsonaro tem consciência, mesmo tendo uma síndrome de invencibilidade que o traiu ao fim e ao cabo, e felizmente o traiu, de que ele chegou muito além daquilo que estava programado para ele. Eu tenho uma dimensão de que, infelizmente, e aí, o que vai acontecer? A gente vai ter o negócio das joias, vai haver a questão do cartão de vacina, mas assim, você percebe, eu não acho que ele está... claro que ele tem que posar como não ferido, para manter essa postura dele fascistoide de machão, como a gente sabe que tem a questão, mas olha, alguém como ele, com a desqualificação, com a mediocridade, com a virulência, com o ódio, sabe, aquele cara azarão, a gente vê que não está preparado para governar, que não mal consegue se comunicar propriamente, que são características requeridas por um líder. Ter chegado até onde ele chegou, para ele é uma surpresa, não tenho a menor dúvida disso. Ele era o chamado deputado ali do baixo clero, histriônico, sensacionalista. Então, assim, eu espero que essa punibilidade não venha, não quero colocar água em chope, mas fico com receio até 2026, porque a prova da maturidade democrática do Brasil, aí envolvendo a população brasileira, porque a gente está vendo as instituições, só que nós ainda temos uma extrema-direita altamente virulenta e estruturalmente configurada. A prova, Conde, não sei se você concorda comigo, será 2026. O que você acha? Concorda comigo? Não, eu concordo muito. Quer dizer, 2026, eu acho que é 2025, viu, Vassoler? Eu acho que esse ano vai ser o ano, assim, com muita força o Brasil. A gente tem vários dados econômicos importantes, de como assim, dizendo a vitória da sociedade brasileira, não especificamente de um grupo político, mas da sociedade brasileira.
superar tudo que superou, superar todo o estresse, Vassoler. E aí, claro, vai desembocar em 26. E eu acho que a gente vai com força, embora essas pesquisas de impopularidade do Lula, eu acho que tudo isso aí, daqui a pouco, vai ser também página virada. A gente vai para outro patamar. Eu acho importante, e eu queria puxar esse tema com você, do seguinte: a gente vê imagens fantásticas do Lula no Japão, respeito que ele tem, e o que ele está buscando novos contratos, novos mercados e tudo mais, antítese do Trump, né? Faz uma leitura desse passeio do presidente Lula, enquanto isso tudo acontece no Brasil, Vassoler. Primeiro que, vamos pensar aqui estrategicamente. O que a extrema-direita fica falando? Esses moradores, esses moradores da galáxia de Andrômeda, né? Tá tudo combinado, STF tá fechado com o governo Lula e papapá. Gente, vamos combinar aqui. Não é coincidência que durante o julgamento do mérito ali para os golpistas mores se tornarem réus, que o Lula não esteja no Brasil. O Conde e vocês hão de convir comigo que é uma viagem bem concertada para esse momento, né? Por quê? Porque isso é uma questão do judiciário. O Lula fez suas declarações, ele fez com a altura de quem sofreu um crime hediondo do Estado brasileiro, tendo ficado 500... O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, as classes dirigentes brasileiras, a Lava Jato, a mídia brasileira golpista, a extrema-direita brasileira, roubaram 582 dias da vida do Lula, que não pôde ir ao enterro do seu irmão, que assistiu a um falecimento trágico do seu netinho. Aliás, a esposa, nesse bojo de pressão, já tinha morrido. Olha, o Lula, certamente, o pior... Olha, o que o Lula vem da fome, hein? Porque o número 13 do PT são 13 dias no caminhão de pau de arara, de Garanhuns até Vicente de Carvalho. Por isso tem o número 13. Por isso que tem o número 13. Nesse sentido. Então o Lula passou por poucas e boas já na sua formação ali, sofrendo crime social do Brasil. O Lula sofreu outros crimes, né? Quem diria, né? Justamente por ser essa grande liderança popular. Então o Lula se posiciona da altura da sua dignidade de ter enfrentado e não houve qualquer prova. Então ele foi um prisioneiro político. Bolsonaro está aivado de situações aí comprobatórias do que passou. Então o Lula se posiciona muito bem, esse é um momento importante de ele estar fora e fazer os posicionamentos como ele fez. No sentido do que o Conde me pergunta, o Brasil tem, enquanto a coisa não é estanque, vai se movimentar, a margem brasileira de manobra na política externa pode diminuir, as pressões dos Estados Unidos são muito grandes, nós temos eleição no ano que vem, mas é muito acertada essa dimensão. É corroborar a atitude de falar, nós precisamos do Sul Global. O Lula certamente fez um lobby do bem para Dilma também poder, com toda a sua competência, ser reeleita para mais 5 anos de... E reeleição cinematográfica da Dilma no Banco dos BRICS, né? Pois é, e o Putin fez elogios, elogiou a Dilma Rousseff, disse que a sua atuação junto ao Banco dos BRICS é maravilhosa. Então o Lula vai mostrando, olha, não podemos contar apenas e tão somente, aliás, nem devemos, com as instituições de Bretton Woods, que já não representam o desenho da configuração geopolítica do mundo hoje. Então, para além de Banco Mundial, FMI, para além dessas instituições que arrocham, cobram austeridade, quando esses países se desenvolveram, fizeram um receituário diverso. A China, que não seguiu o receituário do Conselho de Washington, está onde está. E os que seguiram, olha aí, ó, Fernando Henrique, não, vamos ficar numa posição subalterna. Deixa eu dividir com você uma angústia que eu tenho. Se a China fosse capitalista, se a China não fosse comunista, se não tivesse havido toda aquela revolução, aquela questão, a China hoje seria uma pobreza generalizada. Você já pensou nisso? Já parou para pensar? A pobreza que seria a China? Eu venho acompanhando muito, citei aqui o Elias Jabbour, tenho aprendido muito sobre China com ele, e é muito interessante pensar nesse processo histórico. A China fazia obras enormes de construção de canais para irrigação.
boa parte da civilização chinesa se dá nos rios do Yangtze e Rio Amarelo, eles, grandes aquedutos, grandes obras, faziam concursos públicos quando a Europa estava rezando missa na Idade Média. Com todo respeito a quem gosta da missa, mas vamos lá, né? Vamos transigir aqui com dimensões de desenvolvimento. Então, esse comando, essa perestroika sem glasnost, vamos dizer assim, essa grande mudança econômica, agora reenquadrando a iniciativa privada, que é uma iniciativa privada subordinada ao comando do partido. Olha, eu conversei hoje com um casal de brasileiros, o rapaz e a moça aqui, a quem eu encontrei aqui em Siem Reap, no Camboja, hoje, na visita a um templo. Eles me disseram, olha, Flávio, a gente passou pela China e encontrou infraestrutura mesmo nas cidades mais ermas, nas cidades tidas como mais rurais. É impressionante, né? É impressionante. E essa dimensão de desenvolvimento, ela passa, sim, por um interesse coletivo, público, coagido, comandado pelo Partido Comunista nessa dimensão de submeter o privado ao público. Isso é muito interessante. O Brasil está tentando, numa margem de manobra, fazer o que o Lula falou de, olha, vamos buscar transações com moedas locais, desdolarizar as relações, fazer parceria Sul-Sul, fazer com que o Brasil tenha competitividade explorando as rivalidades. É que, assim, pode acontecer, sim, principalmente porque nós estamos na esfera histórica de influência dos Estados Unidos, de os Estados Unidos cobrarem aquela famosa lealdade do Brasil e impedirem a malha. Ou ele está me trollando? Espera aí, vamos aguardar um pouquinho. Acho que ele congelou, né, gente? Então vamos aguardar. Congelou? Porque... Congelou e voltou nesse momento. Ah, tá. Pode continuar. Eu achei que... Mas vocês ouviram o que eu falei ou não? Não, os últimos 20 segundos não. Então, o que eu estava dizendo era que o Brasil tem uma oportunidade muito grande de dinamizar suas parcerias Sul-Sul, cumprir uma agenda para além do consenso de Washington e desdolarizando relações, mas pode acontecer dos Estados Unidos. Isso é uma pressão esperada, inclusive pelo Itamaraty, pelo governo Lula, de nessa trifurcação do mundo, com uma nova conferência de alta, o Xi Jinping, o Putin e o Trump, sendo que economicamente é mais China e Estados Unidos, a Rússia é mais militarmente, haver uma dimensão de zona de influência, e o Brasil estaria onde? Historicamente está na zona de imperialismo dos Estados Unidos. Então, enquanto o Brasil tiver uma margem maior, precisa aproveitar isso, Conde. Eu acho sensacional o que o governo Lula está fazendo. Está na zona de influência dos Estados Unidos, mas você vê que o Brasil, pelo menos quando tem um governo democrático, e foram muitos nessas últimas 2 décadas, né? 2 governos Lula, 2 governos Dilma, um interrompido por golpe, e agora o governo Lula de novo. O Brasil tem uma inteligência geopolítica que a gente precisa respeitar e se aproxima da China, do Japão, enfim, do centro agora, irradiador. Deixo aqui um receio, um medo que eu tenho, medo mesmo, que é a questão de 2026 e a questão de um recrudescimento autoritário nos Estados Unidos e as influências que isso pode ter ao redor do mundo. Deixa eu receber o Jefferson Miola, que está chegando aqui para conversar com a gente. Pode abrir o microfone, Miola, dá um bom dia para a gente aqui. Tudo bem, querido? Salve, querido. Prazer estar aqui de novo, te encontrar o Vassoler também. Não sei em qual parte do mundo, provavelmente na Ásia, mas que ainda está no nosso planeta, trazendo no Camboja, luzes. Com a camisa do Corinthians. Deixa eu trazer alguns comentários aqui antes de me despedir do Vassoler, e a gente vai seguir aqui com o Jefferson Miola. O Edson Antunes está dizendo: Vassoler, você viu as plantações de seringueiras que os europeus contrabandearam para Indochina, Vietnã, Laos e Camboja? Dizem o Brasil. Que é gigantesca. Você viu? Vi muito arrozal aqui, mas também tem seringueira, assim, para sabotar o ciclo da borracha na Amazônia. Que palavra linda, arrozal. Eu vi uma plantação de arroz, um arrozal ali em Vang Vieng, no Laos, das imagens mais lindas que eu vi, secundadas no horizonte por belas montanhas. Tá aí, olha, é um romântico. Tá aqui um romântico. O João dos Santos Ferreira, aqui jaz um incomível. Adorei isso aqui, ó. O que é do homem, o bicho não come. Tá pronta a epígrafe do Bolsonaro, né? Efraim Silva, com o anúncio da situação do STF, um caminhoneiro maluco tentou matar policiais rodoviários, o que vem por aí? E quando o Bolsonaro for preso? Calma que a gente vai falar sobre isso aqui na sequência. O Jairo tá dizendo: fico impressionado com a divisão cultural dos chineses e como eles conseguem se manter tão unidos. Um povo admirável que sofreu na mão da Inglaterra e tentou
que tentou destruir, né? Bernardes disse, se a China não fosse capitalista, né? Se ela seguisse capitalista, enfim, naquele momento, a China teria sido dividida em vários países, diz o Bernardes, e o Cláudio Cunha diz, a inflação... não é sobre a China, mas ele diz sobre o Brasil. A inflação dos alimentos é menor que no igual período do presidente anterior. Temos o 8º superávit mundial, empréstimo do FGTS, pé de meia, fora o resto, né? Lula ganha em primeiro turno, resta saber para 2030. Tá aí, Cláudio Cunha, Vassoler. Obrigado, querido. Continue com a sua com a sua caminhada maravilhosa, cheia de informações. Peço para todos seguirem o Vassoler nas redes, no canal do YouTube. Tem mais, fora o canal do YouTube, tem Instagram, tem... Você também está no Facebook, lugar. Twitter, estou em todas as redes aí, só meu nome vocês encontram, YouTube, encontram tudo. Obrigado, Vassoler. Abraço, Miola, abraço, Conde, abraço a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.